Capítulo 11. Vamos hoje ao sítio do seu Lucino, disse-me tia Maria. E de tarde saímos para esse passeio. Íamos a pé, os meninos na frente, a correr, e a tia Maria, uma negra, e as duas costureiras atrás, conversando. Pela estrada encontrávamos de quando em vez gente a cavalo que vinha da feira de São Miguel. Traziam as cargas vazias, os caçoás emborcados e o quilo de carne dependurado na cangalha. Também mulheres a pé, de chinelas, batendo no calcanhar e flor na cabeça. Os moleques informavam que eram as raparigas do Pilar que iam fazer a feira em São Miguel. Mas eu reparava que elas não traziam quilos de carne. Vinham com as mãos limpas, abanando. Essa gente toda conversava. Os de cavalo com os que iam a pé. Mais adiante, encontramos o negro Zé Passarinho, bêbado, no seu costume de sempre, e um peso de carne, melado de terra, ao ombro, num cacete. Os moleques caíam em cima do pobre com pancadas, a que ele respondia descompondo. Pela estrada, toda sombreada de cajazeiras, ressentia um cheiro ácido de cajá maduro. Nós íamos colhendo cabrinhas amarelas e arrebentar bois vermelhos que não comíamos porque matavam gente. Depois, a cerca de arame se abria num terreiro que dava para uma casa de telha, com parede de barro escuro. Um menino nu, que estava na porta, correu assombrado para dentro de casa. Umas mulheres apareceram. São os meninos do engenho. Saíram para nos ver, quando avistaram a tia Maria na estrada. Foi uma festa de exclamações. Entre, Maria menina, entre! Como vão todos de lá? Como está gorda, benza a Deus! E botaram tamboretes na porta, numa alegria saudável de quem estivesse em casa com uma princesa. Tia Maria conversava com elas sem bondade, perguntando pelos seus porcos que elas criavam de meia, comendo umas goiabas de vez que lhe foram buscar. Maria menina, cadê o menino de Dona Clarice? Minha tia me chamou e elas me fizeram todos os agrados, com aquelas mesmas exclamações. É a cara da mãe! Foram me dando goiabas e limas de umbigo. Os primos já estavam no sítio sacudindo pedras nas fruteiras. Atrás da casa ficava uma meia dúzia de laranjeiras e goiabeiras e um pé enorme de genipapo. Num giral, umas panelas velhas com craveiros brotando e bogaris pelas biqueiras florindo. E uns leirões de coentro cercados de faxina, porque as galinhas e os porcos se criavam soltos, entrando por dentro de casa, como gente. Na cozinha, uma trempe de ferro com fogo aceso e um pote com água barrenta de rio, que bebiam. 2 meninos, com medo, correram para outra casa de perto. Depois foram se chegando para nós, desconfiados como cabritos, sujos e de barriga grande. Mas quando meu primo quis um genipapo maduro, um deles trepou pelo pé de pau numa ligeireza de macaco. A tia Maria ainda conversava no terreiro com as meninas de seu Lucino, como o povo chamava aquelas 3 velhas solteiras. Agora era de doenças que elas se queixavam, perguntando quando viria ao engenho o doutor para se receitarem. A tia Maria prometia remédios e contava a visita de Antônio Silvino para as velhas, que cortavam a conversa com um Pai do Céu e uma Nossa Senhora de vez em quando. À tardinha, voltamos para casa. A estrada escurecia com as sombras da noite. Ainda restavam pelas folhas das canas os últimos raios de sol do dia. E os moleques começavam a falarem mal assombrados. Bem juntos de tia Maria, quietos e calados, com medo de almas do outro mundo, íamos fazendo o retorno de nossa viagem. Capítulo 12. A velha Sinhazinha não gostava de ninguém. Tinha umas preferências temporárias por certas pessoas a quem passava a fazer gentilezas com presentes e generosidades. Isso somente para fazer raiva aos outros. Depois mudava.
e vivia assim, de uns para outros, sem que ninguém gostasse dela e sem gostar direito de ninguém. De mim nunca se aproximou, e eu mesmo fugia, sempre que podia, de sua proximidade. Mas a propósito de nada, lá vinha com beliscões e cocorotes. Trancava na despensa as frutas, andava com a chave do guarda-comidas no cós da saia para contrariar as nossas gulodices e fazer raiva à gente grande da casa. A tia Maria roubava para a gente os sapotis e as mangas que a velha deixava em montão apodrecer. O meu ódio a ela crescia dia a dia. Numa ocasião, jogando peão na calçada, o brinquedo foi cair em cima do seu pé. A velha levantou-se com uma fúria para cima de mim e com o seu chinelo de couro encheu-me o corpo de palmadas terríveis. Bateu-me como se desse num cachorro, trincando os dentes de raiva. E se não fosse a tia Maria que me acudisse, ela teria me despedaçado. Eu nunca tinha apanhado. Minha mãe, quando queria me repreender por um mal feito, punha-me de castigo em pé ou sentado num lugar. Esta surra fora a primeira da minha vida. Chorei como um desenganado a tarde inteira, mais de vergonha que pelas pancadas. Não houve agrado que me fizesse calar. E quando a negra Luísa, passando, me disse baixinho: ela só faz isto porque você não tem mãe. Parece que a minha dor chegou ao extremo, porque aí foi que chorei de verdade. Na hora da ceia, não quis ir para a mesa. Ouvi então minha tia Maria dizendo indignada: num menino daquele não se dá. É tão sentido. E a velha sinhazinha replicando que era por isso que os meninos de Emília ninguém podia com eles, porque não lhes davam criação. Menino só endireita com chinela. Fui dormir imaginando tudo que era vingança contra o diabo da velha. Queria vê-la despedaçada entre dois cavalos como a madrasta da história de Trancoso, e cortada aos pedaços na Serra do Engenho. Aquela injustiça brutal despertava em meu coração puro de menino os impulsos mais cruéis de desforra. Capítulo 13. Há 8 dias que relampejava nas cabeceiras. Meu avô ficava de noite por muito tempo a espreitar o abrir rápido do relâmpago para os lados de cima. E quando se cansava de tanto esperar, botava os moleques para isto. Lá um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, via-se quase rente do horizonte um abrir longínquo e espaçado de relâmpago. Era inverno na certa no Alto Sertão. As experiências confirmavam que com 2 semanas de inverno o Paraíba apontaria na várzea com sua primeira cabeça d'água. O rio no verão ficava seco de se atravessar a pé enxuto. Apenas aqui e ali, pelo seu leito, formavam-se grandes poços que venciam a estiagem. Nestes pequenos açudes se pescava, lavavam-se os cavalos, tomava-se banho. Nas vazantes, plantavam batata doce e cavavam pequenas cacimbas para o abastecimento de gente que vinha das caatingas, andando léguas de pote na cabeça. O seu leito de areia branca cobria-se de salsas e junco verde escuro, enquanto pelas margens os marizeiros davam uma sombra camarada nos meios-dias. Nas grandes secas, o povo pobre vivia da água salobra e das vazantes do Paraíba. O gado vinha entreter a sua fome no capim ralo que crescia por ali. Com a notícia dos relâmpagos nas cabeceiras, entraram a arrancar as batatas e os jerimuns das vazantes. O povo gostava de ver o rio cheio, correndo água de barreira a barreira, porque era uma alegria por toda a parte quando se falava da cheia que descia. E anunciavam a chegada
como se tratasse de visita de gente viva. A cheia já passou na guarita. Vem em Itabaiana. A notícia corria de boca em boca. No engenho, era no que se falava. A canoa já estava calafetada e pintada de novo. Nós todos dormíamos pensando na cabeça da cheia que não tardaria. Eu aguardava com uma ansiedade medonha essa cheia de que tanto se falava. No Recife, vira o Capibaribe nos seus dias de enchente, coberto de balsas. Mas o Capibaribe vivia todos os dias a encher e a vazar com as marés. Por isso pensava tanto na cheia do Paraíba, como em coisa inédita para mim. Vieram dizer no engenho. O chefe da estação de Pilar recebeu um aviso de que a cheia já vinha em Itabaiana. Não custava, portanto, a apontar entre nós. Diziam que o rio vinha de barreira a barreira. E uma tarde, um moleque chegou às carreiras gritando: "A cheia vem no engenho de seu Lula!" Todos correram para a beira do rio. Os moleques, os meninos, os trabalhadores do engenho, meu avô. E começava-se a ouvir a gritaria da gente que ficava pelas margens. "Olha a cheia! Olha a cheia!" "Ainda vem longe", diziam uns. "Qual nada! Olha os urubus voando por ali." De fato, com um pouco mais, um fio d'água apontava, numa ligeireza coleante e espantosa de cobra. Era a cabeça da cheia correndo. E quando passava por perto da gente, arrastando basculhos e garranchos, já a vista alcançava o leito do rio todo tomado d'água. "É água muita! O rio vai às vargens, vem com força de açude arrombado." O povo a gritar por todos os lados. E o barulho das águas que cresciam em ondas nos enchendo os ouvidos. Num instante, não se via mais nenhum banco de areia descoberto. Tudo estava inundado. E as águas subiam pelas barreiras. Começavam então a descer grandes tábuas de espumas, árvores inteiras arrancadas pela raiz. "Lá vem um boi morto! Olha uma cangalha!" E uma linha de madeira lavrada. "Aquilo é uma cumieira de casa que a cheia botou abaixo." Longe ouvia-se um gemido como um urro de boi. Estavam botando búzio para que os que ficavam mais distantes. O rumor que as águas faziam nem deixava mais se ouvir o que gritavam do outro lado do rio. As ribanceiras que a correnteza ruía por baixo arriavam com um estrondo abafado de terra caída. Com a noite, um coro melancólico de não sei quantos sapos roncava sinistramente, como vozes que viessem do fundo da terra, cavada de seus confins pela verruma dos redemoinhos. Eu fiquei a pensar de onde viria tanta água barrenta, tanta espuma, tantos pedaços de pau. E custava a crer que uma chuvada no sertão desse para tanta coisa. Saímos da beira do rio quase na hora da ceia. Meu avô, na mesa, contava episódios da enchente de 75. O rio subiu até a calçada da Casa Grande. O velho Calixto, querendo salvar um animal, foi arrastado pela correnteza. Ele tinha perdido um escravo numa virada de canoa.
A várzea ficou toda debaixo d'água, com mais de 1 metro de lama. Mas há muitos anos que o Paraíba não repetia a façanha. Fui dormir com a cabeça cheia de tanta novidade. E alta noite acordamos com o barulho que ia pela casa. Era que as águas estavam crescendo cada vez mais, e se continuassem assim, de manhã estariam dentro da casa grande. Fomos ver o rio, e pouco andamos, porque já estava entrando pelas estrebarias. O marizeiro, que ficava embaixo, a correnteza corria por cima dele. Era um mar d'água roncando. O meu avô, com aquele seu capote de lã, comandava o pessoal como um capitão de navio em tempestade. O perigo estava na casa de purgar, pois a safra de açúcar do ano encontrava-se nos grandes caixões de madeira e nos tanques cheios de mel de furo. Não havia jeito a dar. Como evitar a invasão dos tanques? E mudar para onde aquela enormidade de açúcar? É preciso mandar canoa para o povo da ponte. Lá é mais baixo. Deve haver precisão de socorro. E José Ludovina seguiu com a canoa pela várzea. Já estava tudo tomado pelas águas. Botávamos marcos de pau para ver se o rio baixava ou subia. Às 3 horas da manhã, parara de encher, e se ouvia por toda aquela extensão de águas como um gemido soturno. E de quando em vez, um rumor de pancada das ribanceiras que caíam. Não sei por que eu tinha vontade que o rio continuasse a encher, a entrar por toda parte com as suas águas sujas. Queria ver os baús nadando dentro de casa. A minha tia Maria ficava com as negras no quarto do oratório a rezar. Quando acordei, de manhã, a várzea era um lago de água barrenta. Apenas aqui e ali, uns pedaços verdes de canavial, como ilhas de verdura. O rio entrara pelos sangradouros das lagoas e nos deixava cercados de um lado e de outro. Ia até aos pés da caatinga. Meu avô, em pé, olhava de uma ponta da calçada suas plantas de cana submersas. A sua safra quase toda perdida. Mas não se lastimava, porque sabia que riqueza em limo lhe trouxera o rio para suas terras. Ele mesmo dizia: gosto mais de perder com água do que com sol. Mais tarde, os canoeiros chegaram contando os trabalhos da madrugada. Encontraram gente dentro de casa com água pelos peitos, mulheres chorando, sem esperança de mais nada. Passaram para o alto para mais de 100 pessoas e cacarecos e criações. Tinha, porém, desaparecido o negro Salvador, quando procurava passar a nado pelo riacho da ponte. Era preciso mandar comida para todo aquele povo desarvorado. Meu avô dava ordens para levarem uma barrica de bacalhau. E o povo de Maravalha? Perguntava ele aos canoeiros. Estão em São Miguel, mas o capitão Joca ficou. O rio chegou no batente da cozinha. Ninguém não vê nem um pé de cana. É um mar d'água daqui até lá. A canoa passou por cima do cercado do engenho. Mas o rio, que vazara para mais de metro, a noitinha começou a encher outra vez.
Nós íamos sair de casa em carro de boi para a Caatinga. Era preciso fazer uma volta de légua para chegar à estrada nova e alcançar uma bueira que atravessa a lagoa. Para os meninos, tudo isso parecia uma festa. Saltávamos de contentes com as arrumações. E quando saímos no carro, parecia que íamos fazer uma daquelas nossas visitas a outros engenhos. Pela estrada, encontrávamos gente com notícias da cheia para as bandas do Pilar. Na Rua da Palha não ficara uma casa em pé. A canoa virara, morrendo 6 pessoas. A ponte de Itabaiana acabou-se. E isto ia aumentando mais o pavor da minha tia Maria. Conosco vinham as costureiras e umas 4 negras. Noutro carro, deitada, a vovó Galdina, paralítica. A velha sinhazinha não quisera vir. Não ia abandonar o Cazuza sozinho. Os seus inimigos não podiam deixar de respeitar esta sua coragem. E naquela hora lhe perdoávamos muito de sua ruindade. O carro chegou na casa do velho Amâncio às 5 horas da manhã. Todos estavam acordados. Pelo terreiro da casa, viam-se os teréns dos refugiados, chegados ali primeiro do que nós. Eram umas 2 famílias, com seus meninos, os seus porcos, as suas panelas, as suas galinhas. Nós, os da Casa Grande, estávamos ali reunidos no mesmo medo, com aquela pobre gente do eito. E com eles bebemos o mesmo café com açúcar bruto e comemos a mesma batata doce do velho Amâncio. E almoçamos com eles a boa carne de Ceará com farofa. À noite, dormimos em cama de vara. A chuva pingava dentro de casa por não sei quantas goteiras. E o cheiro horrível dos chiqueiros de porcos pertinho da gente. Os outros retirantes ficaram na casa de farinha, pelo chão. Era tudo isto o que de melhor o pobre do velho Amâncio tinha para nos oferecer. Essa sua desgraçada e fedorenta miséria de pária. Depois chegou do engenho um mantimento que tínhamos esquecido com as pressas. E a minha tia Maria distribuiu com aquela gente toda a carne de sol e o arroz que nos trouxeram. Eles pareciam felizes de qualquer forma, muito submissos e muito contentes com o seu destino. A cheia tinha-lhes comido os roçados de mandioca, levando o quase nada que tinham, mas não levantavam os braços para a imprecar, não se revoltavam. Eram uns cordeiros. O que vale a saúde e a proteção de Deus, diziam sempre. Mas, coitados, com que saúde e com que Deus estavam eles contando? No outro dia de manhã, veio um portador nos chamar. O rio já estava no caixão. Botaram os bois no carro e descemos para a várzea. Do alto, podia-se avistar o grande lençol de águas barrentas que corria lá embaixo. E quando fomos chegando mais para perto, a várzea estendia-se aos nossos olhos, ainda coberta de água. É que os sangradouros naturais se tinham obstruído com os depósitos de areias trazidas pela correnteza. Era preciso cavar com enxada para que as águas descessem para outra vez para o rio. Nós, os meninos, queríamos encontrar os estragos da cheia. Parece que havia um certo prazer, uma vaidade nossa, em que também no engenho ela tivesse deixado seus sinais de destruição.
Pelo caminho, o homem que nos viera chamar contava do encontro dos canoeiros com o corpo do negro Salvador. Zé Guedes viu uma coisa amarela boiando. Pensou que fosse uma jaca. Meteu o remo. Era a cabeça melada de lama do negro, engalhada num pé de cabreira. Estava com 3 dias de afogado, e os urubus por cima rodando. Vimos então o estado em que as águas deixaram os canaviais. Parecia que uma chuva pesada de oca caíra por ali, de tudo parecer cor de barro vermelho. O coronel este ano não faz 200 pães de açúcar, dizia o carreiro. Só ficou com cana para semente. E por onde as águas tinham passado, espelhava ao sol uma lama cor de moeda de ouro. O limo que ia fazer a fartura dos novos partidos. O meu avô esperava no terreiro. Quando chegamos, pegou a indagar por tudo, pelo que tínhamos passado. A cheia destruiu mais que em 75. O Joca perdeu a semente de cana. A linha de ferro foi arrastada em mais de 1 quilômetro do engenho novo. No Espírito Santo, caíram ruas de casas. Há muita miséria, muita fome no povo. O governo está mandando mantimentos. Havia uma sombria tristeza na gente da Casa Grande. Há 3 dias que ali não se dormia. Comia-se às pressas com o pavor da inundação. O engenho e a casa de farinha repletos de flagelados. Era a população das margens do rio, arrasada, morta de fome, se não fossem o bacalhau e a farinha seca da fazenda. Conversaram sobre os incidentes da enchente, achando graça até nas peripécias de salvamento. João de Umbelino mentia à vontade, contando pabulagens que ninguém assistira. Gente esfarrapada, com meninos amarelos e chorões, com mulheres de peitos murchos e homens que ninguém dava nada por eles, mas uma gente com quem se podia contar na certa para o trabalho mais duro e a dedicação mais canina. Saímos então para ver de perto o que o rio tinha feito. Na parede da estrebaria e nos paus do cercado ficara a marca das águas. A boca da fornalha parecia um açude. Com mais um palmo a casa de purgar teria ido embora. O cercado era um atoleiro por onde os bois iam deixando as marcas dos cascos. Por toda parte, um cheiro